engraçado que eu li a semana inteira uma palavra, chegou aqui, o Senhor falou, não é essa. E Deus tem isso, né? Porque Ele quer revelar, e nada é na minha vontade, nada é no meu querer, tudo é na vontade e no querer dEle e no agir dEle. Eu ia pregar Davi, né? Pelo acontecido que ele fez. Aí eu falei assim, não posso, porque eu vou pregar o Dia das Mães. O Senhor falou assim, você esqueceu que a igreja é contra a mão do mundo? Você esqueceu que você não tem que pregar comércio? Você tem que pregar Cristo, o Cristo ressurreto. Então é a palavra de Deus que eu tenho que obedecer. Não que mãe não tem valor, tem valor. Que nós, né, que geramos. Mas o mais valor acima da nossa vida é Jesus Cristo. É o nome dele que tem que ser exaltado, engrandecido e bendito. Amém? Eu gostaria de ler em João. Glória a Deus, aleluia, Jesus. João 21. Glória a Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelido de Gêmeo, Natanael de Canaã da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma. A noite toda, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles perguntou, filho, por um acaso vocês têm peixe para comer? Não, respondeu eles. Então ele disse, lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. O discípulo quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e soltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estava a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um pão, um peixe e um pão. Jesus disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia e havia 153 peixes grandes. E, no entanto, a rede não rebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabia muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. E foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Amém? Espírito Santo, que o Senhor possa revelar essa palavra ao meu coração e o coração dos que estão aqui, os que estão em casa assistindo. Espírito Santo, que o Senhor possa trazer a clareza para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, engrandecido e seja bendito ao nosso meio. Senhor, nós te apresentamos esse culto mais uma vez. E eu te peço que o Senhor ouve as nossas orações e que essa palavra venha entrar como flecha no nosso coração e na nossa mente e que nós nunca mais vamos esquecer para que nós podemos ter uma vida melhor. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora, quando o Senhor me trouxe essa palavra, o Senhor quer falar o quê? O Senhor já foi naquela cruz, Ele se fez maldição por nós, Ele levou toda a maldição, Ele foi chicoteado, Ele foi zombado, Ele foi escarnecido, Ele foi o próprio Pedro que falou que nunca ia deixar Ele, já tinha negado, os que andavam com Ele, que tinha visto Ele fazer ressurreição, que tinha visto Ele fazer milagre, todos abandonaram. E eles estavam em quê? Perdidos. Os 3 anos que andou com Jesus parece que não valeu de nada. E tudo o Senhor já tinha falado que ia acontecer. Nada que o Senhor não tinha avisado que eles iriam passar. A própria palavra fala, o pastor vai e as ovelhas vão ficar dispersas. O Senhor Jesus já tinha falado isso para eles. E mesmo assim, quando o Senhor Jesus foi
E eles ficaram perdidos. Jesus já tinha aparecido 2 vezes. E eles ainda continuavam perdidos. Quantas vezes nós estamos nesse mesmo caminho? Quantas vezes o Senhor está falando, olha, eu te dei sobre o meu nome, você tomando posição, você me obedecendo, você irá fazer coisas maiores que eu fiz. O Senhor ressuscitou Lázaro, tinha 4 dias. Aos olhos humanos era impossível, já estava fedendo, já estava ali, já podre. E o espírito e a carne teve que obedecer à voz de Jesus. Que hora que Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Lázaro teve que sair. E saiu em perfeitas condições. Não saiu fedendo, não saiu pedaço de carne, não saiu doente, não saiu corcundo. Ele saiu perfeito. E o Senhor falou que nós vamos fazer coisas maiores. E nós não queremos ouvir o que o Senhor está falando conosco. Nós estamos alimentando o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso querer e deixando de ouvir o que o Senhor está falando conosco. E o grande segredo, meu irmão, é obedecer. Quando nós obedecemos e matamos essa carne que limita contra a alma, porque o espírito está pronto. Quem não está pronto é a carne e a alma, porque o espírito está prontinho. Mas nós necessitamos vencer a carne. E dói. Porque o Senhor fala, Jesus fala, eu vim. Mas eu vim para trazer espada. E só que está pregando uma pregação que Jesus é amor. Mas ele veio para trazer espada. A própria palavra fala, pai contra mãe, filho contra pai, filho contra mãe. O Senhor veio para trazer divisão. Mas que loucura é essa? A loucura é que nós posicionarmos. Qual que é a divisão? Não é você entrar na igreja, o seu marido ou a sua esposa, ou o seu filho está na droga e você virar as costas e abandonar eles, não. Não. É você pegar Jesus e falar assim, o Senhor está aqui no meio. Eu te coloco no centro de todas as vontades. Tá tudo bagunçado, tá tudo destruído. O Senhor falou que veio para trazer a espada. E a espada já chegou na minha casa. Mas eu sei também que o Senhor veio para trazer a cura, a libertação, a salvação, a transformação. Tá doendo, tá sangrando, tá machucando. Eu não tô tendo força, eu tô cansada, eu tô fatigada. Mas hoje eu peço que o Senhor entre com a providência. E Ele entra. Mas primeiro vai vir os testes. Quinta-feira eu fui aprovada, glória a Deus. Não é fácil. Por isso que o Senhor não fala para mim e nem para você o que nós vamos passar. Porque se falar, nós, estica. Né? Nós vamos ser igualzinho Jonas. Ele fala, você vai para a direita, nós corre para a esquerda aí. Sem falar, sem titubear. Quinta-feira eu estava em casa e eu estava preparando para levar uma santa ceia para um casal de senhor que eu amo muito. E aí o filho dele está doente. E é pastor, homem de Deus. E aí eu estava lá no cais, aí o Senhor falou assim, primeiro você vai levar para ele, depois você vai levar para os outros. Eu falei, mas lá no cais não vai ter como entrar, Senhor. Porque tá tudo cheio de doenças dos trem, às vezes não tá deixando. Eu não tenho ainda carteirinha. E aí o Senhor falou assim, só me obedece, arruma e vai agora. Eu peguei a Santa Ceia e pus dentro do carro. A hora que eu cheguei lá, tava o pai, a mãe, o que precisava tomar, tudo na porta. Do lado de fora, porque tinha saído para ele ser internado lá na Santa Casa. Só que ele estava atrasado. E aí eu cheguei, e daí na mesma hora chegou a esposa, e eu falei, espera que eu vim aqui para trazer a Santa Ceia. Só que não esperou. Entraram dentro do carro e foram embora. Então o Senhor nos dá a oportunidade para nós fazermos escolha. E depois não adianta reclamar. Não adianta falar, Senhor, o Senhor não deixou ninguém ir cuidar de mim. O Senhor não deixou ninguém fazer nada para mim. O Senhor deixa. Mas nós estamos olhando tanto para a circunstância, para o medo, para a afronta, que nós deixamos a oportunidade passar. E foi o que Davi fez quando ele enfrentou Golias. O pai dele mandou ele ir.
Ele era um jovem. Ele já tinha sido consagrado mais ou menos há uns 3 anos, como que ele seria rei. Mas ele continuava a vida dele de pastor, obedecendo. E ele era o caçula de 8 filhos. E os 3 mais velhos já serviam a guarda. E o que o pai dele fez? Vai lá, pega um pouco de mantimento e leva e reparte lá para a guarda e traz notícia dos seus irmãos. Ele não titubeou. Ele pegou um pastor, pôs para cuidar das ovelhas e foi lá obedecer o que Deus tinha mandado fazer. E nessa obediência, ele saiu de lá com a cabeça de um Golias. Então, quando nós obedecemos, nós não temos noção que o Senhor vai fazer. Mas o Senhor vai fazer quando nós estamos alinhados à vontade dele. E eu fui e ele perdeu a chance, perdeu a oportunidade. Aí depois ele mandou a mensagem: pastora, eu preciso que a senhora leve para mim no hospital a Santa Ceia, que eu preciso cear antes da minha cirurgia. Aí eu respondi ele, falei: quando o Senhor preparar, eu vou. Porque eu tenho que fazer tudo na obediência do Senhor. Então, cuidado. Quando o Senhor falar espera, espera. Para. Fica. Porque é a oportunidade que Ele está te dando. Para vir a sua cura, para vir a sua libertação, para vir a sua transformação, para vir o melhor dele para a sua vida. E aí, aconteceu isso. Não vou falar que eu não fiquei triste, eu fiquei. Porque eu vi que ali o inimigo agiu também. Mas está tudo na mão do Senhor. Aí eu fui, mas a pastora, falei: vamos para o Monte do Foguinho? Vamos para o Monte do Foguinho. Nós saímos para o Monte do Foguinho. Olha que nós está chegando, o pneu meu tá ruim. Aí deu um furadinho, nós foi numa borracharia, o homem tinha saído e foi numa outra. Aí um senhor, eu falei assim: eu acho que o meu pneu tá furado. Você olha, ele já chegou enfiando um macaco e coisando. Eu falei: meu Deus, tem algo estranho, sabe? Parece que você entende que tem algo estranho assim. Eu olhei e aí ele pegou a roda e fraco. Eu falei: moço, cuidado, então o senhor vai quebrar. O que eu falei quebrar, tudo quebrou. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu falei assim: moço, o senhor quebrou o parafuso do meu carro. Ah, esse carro velho que não presta. E falou: essa bosta ia quebrar mesmo. Um senhor, deve ter uns 75 anos de idade. Mas deixou o demônio entrar dentro dele assim, que só o sangue de Jesus. E me xingou, meu irmão. Acabou comigo. Você sabe o que é acabar? Eu fui acabada. E eu fui e falei: então o senhor pega o meu pneu, coloca no meu carro. E o senhor, por favor, coloca. Eu vou colocar essa bosta e você vai sair daqui logo. Vai embora. Vai, sai. Aí, eu segurei, porque eu sou sanguínea. Eu falei: Deus, se o senhor não tiver de misericórdia, eu vou pegar um cacetete que eu tenho dentro do carro ali. E vou esperar fazer igual o Pedro fez. Vou dar tanto na orelha desse homem, o senhor vai ter que fazer uma cirurgia. Estudamente. E eu olhando na cara dele, ele me xingando, ele acabando comigo. Aí o Senhor falou pra mim: você não quer ter um caráter de Cristo? Cadê a sua mansidão? Cadê o seu domínio próprio? Falei: Deus, então o Senhor me dá agora. Agora, não me deixa não, agora. Aí eu respirei fundo, eu falei: eu vou embora. Mas o Senhor não sabe com quem que o Senhor está mexendo. Eu não vou ficar com esse prejuízo não. Deus está vendo todas as coisas. Eu estou indo embora. Ele vai logo, você ainda está falando o quê? Falei: minha vitória está perto. E a outra pastora ficou assim, eu e a pastora. Aí nós chegamos lá no Monte do Foguinho. Eu falei: vamos louvar, vamos adorar o Senhor, porque a bênção está chegando. Aí nós pegamos, cantamos para cantar certinho. Ó, que começou o primeiro, nós sentadas, nós duas aqui. Chega mais uma outra pastora e mais duas. Fica aqui conversando. Olha lá, irmão, tanto que é lindo a visão, irmãos, e não sei o quê. Eu falei: Senhor, hoje o Senhor tem. Hoje o Senhor está me testando. Hoje o Senhor está me fazendo ser crente. E aí nós louvando. Eu falei: Senhor, continua. Ela continuou. Eu continuei louvando. Nós louvou 3 hinos e elas conversando do nosso lado. Alto. Tem um monte inteirinho. E não tinha ninguém. Mas ela teve que vir ficar aqui. Então o Senhor vai te pegar para te testar o seu domínio próprio. O Senhor vai pôr você.
E aí você não pode ouvir os ruídos que estão ao seu redor. Há muitos ruídos que nós estamos ouvindo e está deixando nós perdermos o nosso domínio próprio. E nós não estamos com a mente ligada no céu. Porque quando nós estamos com a mente ligada no céu, os ruídos não podem nos parar. Os ruídos não podem nos fazer deixar de crer em quem é o Senhor nas nossas vidas. E eu passei por isso quinta-feira. E aí no terceiro hino para honra e glória saiu, senti aliviada, e aí nós louvamos, exaltamos. Aí ela falou, agora eu tenho que ir embora. Eu falei, eu deixei ela lá, era umas 2h40. Eu falei assim, hoje eu vou para o Senhor, hoje eu preciso estar mais crente mais do que nunca. Eu cheguei aqui. Aí tá eu uma pessoa aqui, orei por essa pessoa, e nós conversando, chegou um homem de moto, pegou 2 pedras, pôs aqui em cima do altar, e nós sentados aqui na cadeira. Aí ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, você sabia que foi eu que fiz esse altar? Aí eu olhei pra ele, ele falou assim, foi eu que fiz esse altar. Eu falei assim, não foi não. Ele falou, foi. Eu falei assim, você tá mentindo. Ele falou, não, você tá equivocada, foi eu que fiz esse altar. Você quer que eu pegue e tire todas essas pedras aqui e monte ele de novo? Aí eu falei, Satanás, em nome de Jesus Cristo, bate retirada agora. Ele, não, você não tá acreditando, não? Eu falei desse jeito, olhando na cara dele, e ele olhando na minha cara. Ele virou e falou, você não tá acreditando, não? Vamos apostar minha moto com o seu carro? Se não foi eu que fiz esse altar, que não foi eu falei assim, em nome de Jesus Cristo, enviado do demônio, tá repreendido. Aí a hora que eu falei isso, olhando no olho dele, ele olhando no meu olho. Aí ele abaixou, pegou a mulher, que tinha uma mulher com ele, subiu na moto. Ele falou assim, mas que foi eu que fiz, foi eu que fiz. Então o que o Senhor me ensinou nessa semana e que eu estou transmitindo para vocês? Sem obediência. Não, primeiro, a oportunidade. Que nós não podemos perder a oportunidade que o Senhor nos dá. E muitas vezes é só um, e muitas vezes são mais. Cada um ele age de um jeito. Mas não perca a oportunidade. Segundo, o domínio próprio. Vão vir os ruídos, vão vir os fala-fala, vão vir as humilhações. Mas isso não pode te parar, você tem que ter o domínio próprio. E por último, a autoridade que te foi dada. Quando vir os acusadores, as pessoas virem debochar, você teve que falar, em nome de Jesus, sai da minha presença agora. Em nome de Jesus, o Senhor te repreende agora, cai por terra. É isso que nós temos que aprender nessa manhã. Porque sem isso nós não estamos fazendo nada que agrada ao Senhor. E quando o Senhor Jesus apareceu naquela praia, na terceira vez que estava lá, Pedro tinha vivido 3 anos com Jesus. Pedro tinha vivido maravilhas com Jesus. E Pedro era o líder da igreja. E como ele estava fadigado, ele estava depressivo, ele estava angustiado, Pedro falou o quê? Ele voltou lá para o velho homem. Porque o que ele era? Pescador de peixe. E Jesus já tinha falado que ele não seria mais pescador de peixe, que ele seria pescador de homem, pescador de vida. Mas ele estava se sentindo só, incapaz, mesmo com toda a autoridade que foi derramada sobre ele. E ele levou aquele povo, levou mais aquele pessoal, que eu mais engano, mais ou menos 7. E não era para ir. Você está vendo o perigo que é quando você entra na depressão, o quanto de pessoas que você arrasta com você e que você tira ela do foco? Então hoje o Senhor Jesus está nos ensinando como proceder e como guiar e como seguir na depressão, na adversidade e nas afrontas. Que isso venha entrar no seu coração e na sua alma. E isso venha te posicionar e te levantar. Porque Pedro não conseguiu levantar. Ele voltou para o mar. Mas a misericórdia de Jesus foi tanto com ele que Jesus apareceu. Ainda apareceu com um pão e com um peixe. Jesus sabia que ele tinha ficado a noite inteira lá, que eles tinham ficado. E Jesus voltou a repetir o que ele já tinha vivido lá atrás. Que é a segunda vez que manda jogar a rede no mar. E ele, na obediência, ele jogou.
E só depois que pegaram os peixes que eles reconheceram quem é Jesus. Que daí, o que eu acho o máximo, João fala, aquele que o Senhor amou mais. Ele se domina, né? Ele mesmo fala. Então, nós temos que ter essa ousadia que João tem. Nós somos os servos amados. Nós somos os separados. Nós somos os escolhidos. Nós somos os improváveis. Porque se nós fôssemos bons ao suficiente, nós não precisaríamos de Cristo. Porque nós já somos bons. Mas nós precisamos de Cristo porque nós estamos evoluindo. A nossa vida é uma metamorfose feita de ciclos. E qual o ciclo que você está? Como que você está fazendo? E Pedro estava num ciclo depressivo. E o Senhor precisou de aparecer para ele naquele momento. E que você hoje, o Senhor Jesus venha aparecer para você nesse momento. O Senhor Jesus venha aparecer de uma forma e perguntar, por que você está fazendo isso com a sua vida? Eu não já te dei poder? Eu não já te dei legalidade? Eu já te dei ousadia? Então por que você está deixando o inimigo da sua alma, as vozes que não podem ser ouvidas, te alimentar dessa tal forma e te aprisionar desse jeito? Jesus veio para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. Glória a Deus. E aí quando falou que pegou e Pedro correu, mergulhou no mar e foi ao encontro de Jesus. Ali reacendeu de novo a fé de Pedro. Ali Pedro foi mais uma vez renovado. Se hoje você está precisando de renovo, chama Jesus. Nós temos o nosso intercessor, que é o Santo Espírito, que pode interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós não podemos perder a oportunidade de hoje. É hoje, é agora. Senhor, me acrescenta fé. Senhor, me renova. Senhor, apresenta para mim mais uma vez como o Senhor apresentou para Pedro. Apresenta para mim porque eu preciso ser liberta, eu preciso fazer o ID do Senhor. Todos nós fomos chamados para levar as boas novas de um jeito ou de outro, para apregoar as boas novas. Mas nós estamos deixando o cansaço, a fadiga, o medo, a opressão, as vozes paralelas nos parar. O Senhor não escolhe capacitado, Ele capacita os escolhidos. Glória a Deus. É forte. Ele capacita os escolhidos. E hoje você será capacitado para fazer a diferença na face dessa terra. Não é para fazer o seu querer, a sua vontade. Quando o Senhor nos chama, é para nos confrontar. Mas no confronto Ele passa conosco, Ele nos ensina, Ele nos liberta, Ele nos transforma. E não é da noite para o dia. É na persistência. Temos que ser persistentes. Então Pedro foi lá, com os discípulos chegaram, o Senhor pediu mais peixe, colocaram, assaram. E eu amo, porque quando o Senhor falou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo mais que todos esses aqui. Ele teve ainda a ousadia de falar isso. Então cuida das minhas ovelhas. Na segunda vez, Pedro, tu me amas? Ó Senhor, eu te amo. Então alimenta as minhas ovelhas. Na terceira vez ele já ficou constrangido. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E quantas vezes o Senhor nos pergunta se nós amamos Ele, nós falamos que amamos Ele e nós não fazemos nada. Continuamos na inércia. Hoje não é dia mais de ficar na inércia. Hoje é dia de proclamar as boas novas do Senhor. Ah, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz, eu não consigo falar, eu não consigo fazer. Moisés também fez isso com o Senhor. Eu não consigo. Quando você fala que não consegue, o Senhor prepara um para falar, ou então Ele destrava a sua língua, mas que a obra dele é feita, é feita. Amém. Eu era muito tímida, eu só tinha tamanho, eu morria de vergonha. Eu achava que todo mundo poderia fazer alguma coisa, menos eu, porque já vinha de trauma lá da infância. Porque você nunca vai ser nada, você nunca vai conseguir, você nunca vai poder, nada da sua vida vai dar certo. São palavras, são ruídos que vêm o tempo todo.
tempo todo na sua cabeça. E você vai alimentando os ruídos, no final você está acreditando que realmente você é incapaz. Você não pode. Mas Jesus, quando entra, ele entra com tudo. Ele entra para fazer um renovo, ele entra para te curar, ele entra para te salvar, ele entra para te libertar, para te transformar. Quando o Senhor falou comigo na questão, na questão do Dia das Mães, lógico que a gente tem que respeitar o Dia das Mães, eu respeito. Mas hoje na minha vida o que é maior é Cristo. Eu respeito muito mais Ele, porque Ele tem o tamanho exato para o meu coração, onde que me trouxe toda a libertação que eu precisava e está trazendo até hoje. Então não é mãe, não é pai, não é filho, não é marido, não é ninguém que vai te trazer esse amor. Não é desfazendo de ninguém, não. Mas é para vocês entenderem que em primeiro lugar tem que ser Deus. Deus. Depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós pegamos as outras coisas, colocamos e depois que nós queremos Deus. Por isso que aqui é uma igreja diferente. Por isso que o Senhor falou, aqui é diferente, porque primeiro é Jesus. Primeiro é Jesus. É ensinar a ter intimidade e valorizar quem Jesus fez por nós lá naquela cruz. Ninguém poderia fazer o que ele fez, o que ele faz, porque ele está sentado à direita do Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo por mim e por você. E ele é tão amoroso que ele deixou o Santo Espírito para estar aqui conosco, levando o que nós não podemos fazer para o Senhor e trazendo a capacitação para nós aqui nesta manhã. Então que hoje nós viemos aceitar o amor de Cristo, que hoje nós viemos deixar os ruídos de lado, que hoje nós viemos alimentar, cuidar e fazer do que Deus queira que nós façamos. Fácil não será, mas é necessário fazer. É necessário fazer para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. E é vida aqui na terra e vida lá. É nos dois lugares. Porque um dia eu fui numa igreja e eu vi uma missionária falar assim, eu quero ir para a glória logo. Eu quero porque lá é linda. Isso o Senhor falou assim, ela não quer ir lá porque por minha causa. Ela quer ir lá porque ela está cansada. Ela está fadigada e ela quer um escape. E eu não sou escape. Eu quero que vocês me conheçam. Para onde que vocês vão e vão ser eternos. Lá nunca vai faltar alegria. Lá nunca vai faltar saúde. Lá nós vamos ter a paz eterna que nós tantos almejamos. Mas para isso, nós estamos tendo a chance aqui para alcançar lá. Enquanto tiver fôlego, nós temos chance. Não importa quantas vezes que você caia. Desde que você não faça disso um hobby, o seu pecado não é hobby mais para você. Que você arrependa e fala, Senhor, eu não dou conta, eu não posso, mas a sua palavra diz que o Senhor pode por mim, então pegue na minha mão e me ajuda, porque eu não sou melhor do que ninguém. Se eu não consigo perdoar hoje, o Senhor me ensina a perdoar. Se eu não consigo conviver, que hoje o Senhor me ensina a conviver. Se eu não consigo abrir a porta, que o Senhor vai lá e abra a porta que eu preciso, mas faça algo diferente. Eu quero conhecer o Senhor Jesus, se apresenta para mim. E Ele vai estar apresentando. E Ele hoje não vai apresentar com uma pessoa dele, de Jesus, porque Ele está sentado à direita do Deus Pai. Mas Ele vai se apresentar com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém. Porque Ele está aqui. E Ele é real. E Ele existe. Então vamos levantar agora neste momento. E vamos chamar o nosso bom amigo, Espírito Santo, para estar conosco nesta manhã.